Hoje a TNT Esporte da Argentina trouxe uma informação de que o River Plate quer 8 milhões de dólares limpos na mão, pedindo para o Mengão fazer aquele Pix para liberar o De La Cruz. As informações que vêm da Argentina é que o jogador e o seu staff querem a negociação, que quando houve a renovação, uma conversa aconteceu e que o River se comprometeu a liberar o jogador caso aparecesse uma oferta interessante. E aí está a oferta. Olha, o Flamengo já tem o maior e melhor elenco da América do Sul. Esses 3 reforços confirmados, o Rossi já está confirmado, o Luiz Araújo está confirmado. O Alan, muito perto de acontecer. E eu acho que vai acontecer. Meu parceiro rubro-negro, assista esse vídeo até o final. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada. Vamos agora às notícias do Flamengo. Tem João Guilherme trazendo informação atualizada sobre contratações no Flamengo. Tem informação sobre saídas de jogadores do Flamengo. O Flamengo vai montar a seleção, meu querido. Vambora, tá tudo atualizado. Você tem que assistir até o final, senão você vai perder notícia aí da imprensa. Fiz um compacto com várias informações do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moralzinha de sempre, né, meu parceiro? Se inscreva no canal, tem um botão aqui embaixo, inscrever-se. Clica aí, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o seu like também, se inscreveu? Então vamos embora pro vídeo, mas ó, não pula que tá muito bacana o nosso compacto com todas as notícias do Flamengo bem cedinho pra você, beleza? Vamos lá, rapaziada, vamos reagir aí. De volta com o Sport Center, vamos falar agora do Flamengo. Por lá, a vida dos veteranos está cada vez mais difícil. Por outro lado, tem 2 jogadores que têm total confiança de Jorge Sampaoli. Rolar uma barquinha no Flamengo aí, rapaziada. Vamos ver aí. Antiguidade é posto, pero não mute. Vidal, aos 36 anos, sente na pele. Carreira vitoriosa, anos de experiência na Europa, conquistas no Chile com o próprio Sampaoli. Nem por isso tem vaga de titular ou vários minutos em campo. Sem espaço, King Arturo já indicou que não fica. Mandou indiretinha pro Sampaoli, né? Fica em 2024. No Flamengo atual, os veteraníssimos cada vez mais têm dificuldade para ter vaga constante. Felipe Luiz, imortalizado na galeria de ídolos rubro-negros, não entrou no time nem mesmo quando Ayrton Lucas foi poupado contra o Grêmio. E o experiente Santos, de 33 anos, deu lugar ao garoto Matheus Cunha, de 24 no gol. Se há veterano que demonstra dificuldade em ser figurinha carimbada no time de Jorge Sampaoli, por outro lado, há 2 exceções, estão sempre ali, na equipe comandada pelo treinador argentino. Davi Luiz e Everton Ribeiro. Aos 36 e 34 anos... Vocês acham que o Flamengo tem que renovar com o Davi Luiz e Everton Ribeiro? Deixa nos comentários que quero saber. Respectivamente, são os experientes mais em alta com Jorge Sampaoli. Estiveram em campo, por exemplo, nos 2 jogos pesados da temporada recentemente. Fluminense na Copa do Brasil e Racing pela Libertadores. Furaram a bolha do argentino. Não por acaso, Davi tem contrato com gatilho de renovação. E Everton Ribeiro é desejo da diretoria para permanecer ao menos por mais um ano. São exceções no Flamengo que respeita o passado, mas cada vez mais olha para o futuro. Faz de Esporte, a gente mostra então as disputas por vaga no Flamengo pós-estreia do Jorge Sampaoli. Santos, 33 anos, 9 jogos, 8 de titular. Já o Matheus Cunha, que tem 22 anos, ele já tem 9 jogos também e 8 também de titular. Estão iguais, mas o Matheus Cunha agora tem a titularidade. O Davi Luiz, 36 anos, 11 jogos, 9 de titular. Fabrício Bruno, 27 anos, 16 jogos, 16 de titular. Felipe Luiz, 37 anos, 3 jogos, 1 de titular, porque o Ayrton Lucas é um dos melhores jogadores desse Flamengo, o titular absoluto, 25 anos, 16 jogos, 14 de titular. Arturo Vidal, 36 anos, 12 jogos, 5 de titular. E o Eric Pulgar, 29 anos, 12 jogos, 10 de titular. Everton Ribeiro, 34 anos, 11 jogos, 8 de titular. Matheus França ainda pegando o seu espaço ali, 19 anos, 10 jogos, 4 de titular. Mota.
Vamos lá, vamos falar desse Flamengo, Marcela, Zupac e André Kfouri, foi de esportes também. Essa questão de veteranos e jovens. Sempre foi dito, em qualquer contexto, não só do Flamengo, em qualquer time que esteja o São Paulo, é a questão da intensidade. Quanto essa tela diz respeito ao que o Sampaoli vê de futebol e não necessariamente o que ele vê do jogador, o que os jogadores estejam apresentando, o André? Sem querer afirmar que o jogador de 30 e alguns anos não consegue atender às demandas de um treinador que precisa de um futebol muito intenso, porque eu acho também isso acaba sendo uma coisa redundante. Não tem time no mundo hoje com objetivos e que se enxergue como candidato, cada um no seu quadrado, cada um no seu nível, no seu contexto, evidentemente, que não jogue futebol intenso do ponto de vista competitivo. Não tem. O Palmeiras não joga? Joga. O que acontece? Só ganha jogando assim há 2 anos e 8 meses, alguma coisa assim. Quem mais ganha no Brasil? Flamengo ganha. Quando ganhou, não jogou de maneira intensa? Quando encantou com Jesus, era um time que só tocava de lado? Não tentava recuperar a bola? Tentava, corria, marcava, mordia? O Atlético Mineiro, quando ganhou também 2 títulos na mesma temporada, era um time muito forte, muito intenso, muito competitivo, além de talentoso do ponto de vista técnico, evidentemente. Então, assim, não vamos fazer essa afirmação, mas, por outro lado, é preciso entender que determinados jogadores, quando a idade vai ficando mais acumulada, digamos assim, né? São jovens há mais tempo. Eu gosto desse jeito de se referir às pessoas. Eles vão perdendo a própria capacidade física de praticar o futebol que 2 anos antes, 3 anos antes, eles tinham como fazer. Então, no momento em que o São Paulo chega ao Flamengo, e a gente conversa sobre isso desde a apresentação dele, e fala a respeito do futebol que ele sempre enxergou e do futebol que ele ia pedir para os jogadores do Flamengo atuarem a partir de um determinado momento, que é um futebol de muita eficiência na recuperação da bola, para aí sim mantê-la. E a gente não viu esse time ainda, não viu ele muitas vezes, por causa das dificuldades que ele vem enfrentando para construir esse Flamengo. Muitas delas dizem respeito à parte física dos seus atletas, independentemente da idade. Vamos lá, eu quero usar com o Zupac, se puderem depois colocar a tela de novo, porque eu vou te fazer uma pergunta que a tela vai ser uma boa cola para não lembrar tudo de cabeça. Okay. Daquela tela, o que para você é definitivo? O que o veterano você acha que realmente o sol se pôs, não só para o Sampaoli, mas para o Flamengo em si? Porque se a gente olhar como titular, só o Everton Ribeiro dos experientes está levando vantagem em relação à sombra jovem. Os outros já viraram, os veteranos viraram as sombras. Eu queria que você falasse sobre isso. Porque eu acho que existem dois fatores que interferem nas decisões. Primeiro, é o tipo de futebol que o Sampaoli quer que o Flamengo pratique, ok, isso é uma coisa. Agora, esse movimento de renovação do elenco, ele é um desejo da diretoria desde o ano passado, né? Se a gente lembrar, verdade, o Paulo Souza, o romântico Paulo Souza, ele chega com essa missão de começar a preparar o Flamengo para esse processo. Sim. Ele sucumbe, o Dorival chega com outra missão, o Dorival chegou para salvar o ano, porque o Flamengo é um time que não consegue ter um ano bom, o Flamengo é um time de semestres, né? O Dorival chega para salvar o ano, e aí esse papo fica meio em segundo plano. O Vitor Pereira chega com objetivos esportivos. O Flamengo é um time de semestre, mas que ganha Libertadores, ganha Copa do Brasil. Respeito um pouco, né? Muito a curto prazo, mas acho que se desse certo o trabalho do Vitor Pereira, se ele tivesse sobrevivido à primeira onda que o engoliu, acho que o papo de renovação voltaria à tona, porque era algo que a diretoria do... Que time tem um ano inteiro bom? Palmeiras, que ano passado perdeu a Copa do Brasil e perdeu a Libertadores? E só, quer dizer, venceu o Brasileiro, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil e Libertadores, quem é melhor? O Flamengo já observava, e é algo difícil de ser tocado. Não é fácil você renovar um elenco, especialmente mexendo nas peças que estiveram em 2019. Porque, assim, Arthur Vidal não vai ser renovado, beleza. O Davi Luiz tem o gatilho da renovação pelos 20 jogos como titular, se alguma das partes manifestar interesse. Se o Davi quiser, ele pode exercer esse gatilho. Se o Flamengo quiser, ele pode. Se nenhum dos dois quiser, não renova automaticamente. Ele vai embora, segue a sua vida. Mas o Davi Luiz é uma questão menos difícil, na minha visão, de ser tomada a decisão. Agora, os remanescentes, o Santos também, outro papo. E até acho que estão exagerando no drama em relação ao Santos. Eu manteria super o Santos no Flamengo.
Flamengo. Agora, os remanescentes de 2019 é tudo muito sensível, tudo muito sensível. Se a gente parar para olhar, o único campeão de 2019 que de fato o Flamengo dispensou foi o Diego Alves. Os outros todos receberam propostas, né? O Pablo Mari foi jogar na Inglaterra, o Rafinha foi jogar na Grécia, o Arão foi jogar na Turquia e os demais estão lá. O Gerson saiu, depois voltou. Então não é fácil você se desfazer desses caras, né? O Diego Ribas se aposentou, né? Gente, do time de 2019 do Flamengo para esse time, já foi feita uma reformulação profunda. Hoje, de titular absoluto, Gabigol e Arrascaeta. Também não entendi isso. Então, assim, o Felipe Luiz e o Rodrigo Caio são casos que, para mim, o direcionamento é mais fora do que dentro. Embora o Rodrigo não seja da idade do Felipe Luiz, mas são jogadores que, por questões físicas, não estão conseguindo se manter no nível que sempre estiveram. E aí faz menos sentido eles continuarem no grupo. E é tudo muito delicado mesmo. Everton Ribeiro, Bruno Henrique, são jogadores que eu não abriria mão. Felipe Luiz e Rodrigo Caio, meu encaminhamento natural é mais para fora do que dentro, mas o Flamengo tem sido cauteloso nesse processo e vai ser cauteloso com ele até o final, querendo o Sampaoli ou não. Tem essa história, né? Valorizar os campeões de 2019, mas alguns dos veteranos do elenco são recém-chegados, né? Como o Davi Luiz, que parece que está com prestígio, e o Vidal, que deve sair do Flamengo neste final do ano. Agora, a renovação é uma coisa que a gente vinha falando que realmente mostrava-se necessária no Flamengo, né? Sim, olha, eu faço duas distinções. Uma é jogador histórico, outra é jogador veterano. Então, por exemplo, lembrava aqui do Diego, do Everton. Jogadores históricos, jogadores que têm uma sequência longa no Flamengo. Citei esses dois assim porque para ficar em faixa etária. O Santos, a história é recente, embora experiente. O próprio Davi Luiz. O Marinho, que falamos dele ontem. O Vidal, nada. Tem história, veterano, experiente. Mas qual é a história dele no Flamengo? Zero. Então, uma a gente tem de olhar assim, a trajetória. O Felipe Luiz eu colocaria também, porque é um jogador que teve participações muito importantes. Daqui a um tempo, nós estaremos falando do Bruno Henrique, um jogador que tem história. Falaremos do Pedro, embora jovem, do Gabigol, também jovem, mas são aqueles que vão construindo uma trajetória numa equipe de futebol. Outros foram tentativas pela história deles na carreira, vieram, fizeram um brilhareco e passaram. E esses vários não vão deixar saudades, e que bom e necessário que o Flamengo busque substituições. No entanto, também para reforçar a nossa reportagem, é preciso ficar de olho em jogadores que estão sendo apostas, como por exemplo o Santos, mas que talvez não respondam àquilo que se espera, vão perdendo espaço aos poucos e a renovação ocorrerá. Isso é normal em qualquer atividade. O Santos, para mim, foi surpreendente perder a posição de titular, parece mesmo reserva. Hoje tem o Rossi chegando ainda no gol, né? Ex-Boca Juniors. O Berner, e o Felipe Luiz pegou um Ayrton Lucas que está voando, né? Então a gente compara, o Ayrton Lucas tá rendendo mais em campo, né? Os jogadores mais inteligentes do futebol brasileiro, para mim, com mais leitura de jogo, são o Renato Augusto e o Felipe Luiz. O Renato Augusto joga pouco no Corinthians porque fisicamente não consegue. O Felipe Luiz tem um concorrente que impede ele de jogar. Até a parte física, obviamente, um senhor lateral. Ele é um jogador que está na história do clube de uma maneira muito grande, porque o time de 2019 ele é um dos principais jogadores da equipe. E acho que essa renovação tem que ser feita de uma maneira gradativa, porque o que faz um atleta melhorar? Primeiro, esforço, trabalho, talento, método de trabalho. Essas primeiras duas, esforço e talento, é com ele. Método, ele precisa de alguém, tecnicamente, que o ajude. E aí, acho que tem duas questões mais. Referências, e isso o Flamengo tem de sobra para os jogadores mais jovens crescerem, grandes jogadores ao lado, caras que segurem situações difíceis para que os jogadores jovens se acostumem com a situação difícil e quando esse jogador grande não estiver ao lado, ele
tenha tamanho e rodagem para isso, sem que você precise mandar embora todo um time e trazer um time novo de uma vez, que é uma coisa muito mais difícil, mais abrupta, e principalmente grandes desafios. Os grandes desafios o Flamengo terá, porque o Flamengo deve estar nos principais momentos das competições disputando títulos. Então, quando o Sampaoli começa a colocar jogadores mais jovens, dar experiência para esses jogadores e tal, o Flamengo está usando o que tem de bom para o presente necessário e plantando para o futuro. Por isso, acho que a gente tem que aplaudir que os jogadores jovens saibam aproveitar a experiência do Everton Ribeiro, do Gabigol, né, do Davi Luiz, do Felipe, que não está jogando, mas certamente tem muita utilidade, de outros jogadores que o elenco do Flamengo, o mais talentoso do país individualmente, tem a oferecer. E vamos ver como o Sampaoli aproveita essa parada da data FIFA, com muito treino. Ele fala, aquele cara da intensidade, né? Vamos ver como o elenco responde a essa parada. Fala, João Guilherme. Notícias de La Cruz e Alan. Sim, temos notícias, Dudu Campos. Notícias que estão aí na imprensa, que dão conta de que River Plate e Atlético Mineiro estão vivendo a mesma situação. Eles estão precisando da grana, porque não estão nadando em dinheiro, mas não querem reforçar um rival direto, principalmente na Libertadores da América, como é o Flamengo. Eles sabem que se De La Cruz for vendido para o Flamengo e o Alan para o Flamengo, eles estarão reforçando e muito um time que já é muito forte e é candidato ao título, né? Eles podem se enfrentar ali na frente, na Libertadores, no caso do Atlético, no Campeonato Brasileiro também. Então, os dois estão receosos, estão dificultando, estão pedindo mais dinheiro. Hoje, a TNT Esporte da Argentina trouxe uma informação de que o River Plate quer 8 milhões de dólares limpos na mão, pedindo para o Mengão fazer aquele Pix para liberar o De La Cruz. As informações que vêm da Argentina é que o jogador e o seu staff querem a negociação, que quando houve a renovação, uma conversa aconteceu e que o River se comprometeu a liberar o jogador caso aparecesse uma oferta interessante. E aí está a oferta. O Flamengo já acertou com o Liverpool do Uruguai, que é detentor de metade dos direitos, já se acertou com o De La Cruz, e agora falta acertar com o River. E exatamente por causa do que eu falei, o River Plate está complicando o negócio. Está pedindo mais dinheiro. Até porque sabe que o Flamengo tem, nesse momento, para bancar. Porém, o Flamengo, é claro, tem um limite nessa história. E é muito parecido com o caso do Alan, do Atlético Mineiro, né? O Atlético está também travando a negociação. O Flamengo já chegou num valor que o Atlético pediu, mas o negócio está meio travado porque o clima interno no Atlético não é bom. O Cudê foi embora para a Argentina, queria que o Alan permanecesse, não queria a venda dele, foi embora, vai para a justiça isso aí, com certeza, para ver quem vai pagar quem, Cudê, Atlético, Cudê, né? E a torcida do Galo, ao saber que o jogador pode ser negociado para o Flamengo, está brava, não está gostando dessa história, pela rivalidade que existe entre Atlético Mineiro e Flamengo, e também por reforçar um rival direto. Então, são situações que estão enroladas, mas que devem ter um desfecho favorável para o Flamengo. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. O caso do De La Cruz pode demorar um pouco mais, porque vai depender muito da última rodada da fase de grupos da Libertadores da América e como vai ser com o River. O River vai se classificar? Acho que vai. Vai receber o The Strongest no Monumental de Núñez, no mais Monumental. Deve vencer. E aí deve pegar uma das vagas do grupo, que tem também o Fluminense, que vai jogar com o Sporting Cristal no Maracanã. Então, acredito que o River, se classificando, né, ele vai tentar colocar empecilhos para que o De La Cruz não venha para o Flamengo. Mas o jogador quer, o staff quer, o Liverpool do Uruguai, que detém uma parte dele, já acertou com o Flamengo,
O Flamengo já acertou com o jogador. Agora o Liverpool é que vai definir essa história. Terá uma negociação ainda acontecendo por algum tempo, mas eu acredito que ela possa ter um final favorável para o Flamengo. E o mesmo caso do Alan, do Atlético Mineiro. O jogador quer, o Atlético precisa da grana. O problema é a repercussão da venda de um dos principais jogadores para o Flamengo, né? Todo mundo sabe o que a torcida do Atlético pensa do Flamengo. O Malvadão está acordando. Sem dúvida, está melhorando. Já são aí 10 jogos sem perder. O Sampaoli está começando a encaixar as peças. Os jogadores estão melhorando de rendimento. Está com uma pinta de que vai ser parecido com o ano passado, né? E o Flamengo terá um segundo semestre bem melhor do que o primeiro. O desse ano foi muito ruim, porque o Flamengo perdeu muitos, mas muitos títulos que disputou e tinha condição de se apresentar melhor, né? E aí tem o que o Zinho falou. O Alan, 26 anos, o negócio ainda não está oficializado, sacramentado, mas tanto o Atlético Mineiro quanto o Flamengo andaram com o processo. O jogador já disse que quer ir para o time carioca. E aí, a gente olhando, a gente tem um mapa de calor dele. Olhando o que ele oferece hoje no Atlético Mineiro. Gente, Ozinho, eu fiquei descrente desse mapa de calor. Porque como é que pode, obviamente não deve ser num jogo só, mas um jogador correr tanto Gente, isso aí foi a netinha do Mauro que dessa maneira. Isso aí dele. Só foi sua neta que inventou. Um borrão, isso aí foi um borrão que a minha E aí neta é do mais pular. quente pro mais frio, né? Onde a cor tá mais viva é onde ele fica mais, onde vai ficando mais escuro ali, mas a cor mais fria é onde ele pisa menos durante as partidas. Mas eu achei impressionante. Assim, se a gente lembrar do Alan jogando ao lado do Jair, né? O Alan do Atlético Mineiro campeão brasileiro, do Cuca, é um cara que percorria muita quilometragem, né? Aquilo que o Luan nos deu entrevista, o Luan zagueiro do Palmeiras, se você pegar ali a fita que eles jogam, né? Com certeza ele deve correr aí uns 14 quilômetros, 15 quilômetros por jogo, porque ele era o primeiro volante, né? Que fazia a saída de bola, de construção. Muitos treinadores fazem isso hoje. Os zagueiros abrem pelo lado e ele entrava entre os zagueiros para começar o jogo. Mas ao mesmo tempo, quando o time estava sem a bola, ele era o primeiro volante na frente do zagueiro, fazendo cobertura do Arana, que subia muito. A força do Atlético era o lado esquerdo com o Arana, com o Keno, e ele que fazia essa cobertura toda hora, né? E é um volante que sabe jogar, então saía para o jogo também. Era um cara, assim, um volante bem completo, né? Jogador importantíssimo naquela campanha do Atlético. O ano passado caiu um pouco de produção. O Atlético também vai para esse ano já montando um novo time. E aí vem a contusão, infelizmente, que isso atrapalha muito a carreira de qualquer atleta. Mas é um cara que informa bem fisicamente, ele é um cara de entregar e de possibilitar para o treinador até jogar com um volante só. Jogar com 3 meias na frente dele. Sabe aquele sistema que o Jorge Jesus fazia com o Arão de primeiro volante e 3 meias na frente? Porque o Gerson acabava se transformando no meia junto com o Everton Ribeiro com a Arrascaeta. Um Alan bem fisicamente, ele possibilita isso. Então, assim, esse mapa de calor aí pode ser daquela época, né? Não foi dessa temporada. E se fizer o atual do Gerson, é possível que seja parecido sobre não com intensidade, assim, mas sobre o campo, que o Gerson também tem jogado da direita, da esquerda, vai para frente, lá, vai dar um borrão assim no campo todo. O Gerson tá nessa fase, hein? Essa fase nova. Não agora. no início do ano. No início do ano, o Gerson último jogo, 2 últimos jogos. Agora, o Gerson tá voando. E aí ontem a gente teve dificuldade de montar os 11 do Flamengo sem o volante chegando. E agora com o volante chegando, faz o quê? A gente amanhã conversa sobre isso, pelo amor de Deus. Chama o intervalo aí. Não complica a minha vida, não. O Alan tá chegando, tem atacante posando com camisa do Flamengo. O Luiz Araújo já trocou lá no perfil do Instagram dele, atleta do @Flamengo, já botou lá. Então, já vai ali. Aí, ó. O pessoal tá rápido aqui, Luiz Araújo, já colocou. Jogador profissional, @Flamengo. Aí, ó, já tá se definindo.
Então é lógico que o Flamengo... Olha, o Flamengo já tem o maior e melhor elenco da América do Sul. Esses 3 reforços confirmados... O Rossi já está confirmado, o Luiz Araújo está confirmado. O Alan, muito perto de acontecer. E eu acho que vai acontecer. Né? Porque já na conversa está tudo certo. Falta... Vai ser o último a chegar e o primeiro a entrar no falta time. aquele... Sabe como é que chama? Faltam detalhes para acertar o contrato. Então, quando eles acertarem... paga no que deve. É isso. Então, quando chegarem nos acertos e tal do contrato, aí o negócio vai ser definido. Está faltando isso. Agora, eu não consigo... O Alan recuperado da lesão, ele teve uma lesão de longo tempo, né? Sim. Teve uma lesão de longo tempo. Recuperado da lesão, pronto para jogar, eu não consigo tirá-lo do time do Flamengo. Então quem tira? Aí é legal isso que o Zinho falou. Aí você tira de uma vez o Pulgar e o Thiago Maia. Aí joga com um volante só, porque aí aquele monte de gente boa que você tem pra pôr na frente, mas você esse coloca. Volante só dá conta dos caras. Porque ele corre pra todo mundo. Veja o mapa de calor do cara. Ele corre pra todo mundo. O Alan corre pra todo mundo. Mas vamos deixar isso pro Sampaoli quebrar a cabeça. Aí os comentaristas da ESPN, João Guilherme, falarem com maestria, né, desse tema Flamengo, dessa situação das contratações, o elenco do Flamengo que já é robusto e que vai chegar gente. Ah, Pedrão, mas a negociação do Alan travou. Calma que vai andar. O Atlético tá cozinhando o Flamengo. Deixa lá no banho-maria e coisa e tal. Vai andar. Pedrão e o De La Cruz vai andar. O jogador quer vestir a camisa do Flamengo e o Flamengo vai montar realmente uma equipe muito forte. Você pode ter certeza disso, tá, meu querido? Dá aquela moralzinha de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like. Tamo juntão. Saudações rubro-negras.